Olá, sejam todos bem-vindos ao FLAU Internacional Show 2025, FLAU em terras estrangeiras. Estamos no Brasil, na Itália, Portugal, países da África, América Latina, como México e Cuba, e outros tantos países por aí. Eu sou o escritor Eduardo Reguin, sou, além de escritor, poeta e contista. E hoje a gente vai falar sobre liberdade de expressão e a liberdade de expressão. Para isso, vamos receber os ilustres escritores Ângelo Asson, Francesca Cali e Giovanna Barros. Ângelo, chega mais. O Ângelo, ele é um escritor e designer há mais de 30 anos, designer gráfico. Ele é natural da cidade de São Paulo, já trabalhou em grandes editoras e hoje produz seus livros de forma artesanal. Entre seus temas principais está o cotidiano e o comportamento das pessoas em sociedade. O Ângelo também não é um escritor que se prende a um único gênero literário, ele navega por diversas expressões literárias, por diversas expressões, inclusive fotografias. Né? O seu lançamento mais recente é o Guia de Escrita para Escritores Iniciantes, um título bastante interessante. Ô, Ângelo, por favor, se apresente. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, conhecer vocês. Então, como você disse, sou Ângelo Asson, de São Paulo, né? Escrevo desde pequeno, assim, mas na verdade a vontade de me tornar escritor profissional, né, e viver disso, o que é difícil, o que eu ainda não consigo, né? Ainda trabalho como designer gráfico. Só veio essa vontade assim, a coisa de 10 anos, né? E aí eu comecei já logo de cara, eu não fui atrás de editoras para publicar livros, né? Eu comecei já logo, porque eu já queria ver o bichinho nascer, né? Então eu mesmo comecei a, como eu sou designer também, então faço projeto gráfico, faço capa, escrevo, reviso, faço tudo, né? E aí eu comecei a imprimir, comecei a montar meus próprios livros, né? E estamos aí, né? Na luta. Maravilha, Ângelo. Maravilha. Bela apresentação. Então vamos conhecer nossa outra convidada, a Francesca Cali. Aí em tempo, Francesca, essa entrevista está sendo gravada no dia 8 de março, Dia das Sim, Mulheres. muito Meus obrigada. parabéns pelo seu dia. Parabéns a todas as mulheres por suas conquistas, né, por sua luta. E é isso daí. Bom, a Francesca, ela é uma goiana da cidade de Pires do Rio. Ela escreve desde os 15 anos de idade. E sua preferência é por histórias com emoções intensas e desafios pessoais. A Francesca já tem 3 livros em plataformas digitais, publicados em plataformas digitais como Amazon, e tem um livro pela Wicla, com o título Pagando Preço pelo Passado. Digo que é um título interessante. Francesca, por favor, se apresente. Eu sou a Francesca, né? Eu já escrevo desde pequena, né? Mas com os 15 anos foi quando eu realmente falei assim, eu vou começar a escrever um livro, pensar em como é que é. Tenho outros livros, mas os únicos que publiquei mesmo assim já estão revisados, os 3 que já estão no Kindle. Recentemente eu tomei a decisão de publicar o formato físico, né? Que todo escritor tem esse sonho, creio eu. E estou trabalhando em outros, fazendo as correções, porque a gente não pode publicar de qualquer forma, como eu pensava, achava, não, a gente escreveu e publica, igual tem o Wattpad e outras plataformas que eu publicava lá. Eu falei assim, vou tomar uma outra decisão, vamos ver o que isso pode gerar. Que eu sempre quis, né, mexer também com a escrita. Desde pequena, apaixonada por livros de romance, os que eu vejo eu já começo a ler. Então foi uma vontade que aconteceu. E agora, com o Flower, né? Foi uma outra nova descoberta que eu conheci pela a Yara, pela comunidade dela, que eu estou pesquisando mais, saber como que é os escritores, como que é o envolto, né? Porque a gente não conhece muito, passa que ficou.
na minha carreira, que estou começando agora, pretendo aprender muito mais e eu espero sempre, né? Eu sou de Pires do Rio, uma cidade bem pequenininha, ou seja, quase que aqui a gente não se tem literatura, mesmo assim nas escolas mesmo, é muito pouco. E a gente tenta então, criar a minha mãe é professora, então, ou seja, minha carreira está dentro da escola e livros. Acho que é só Bacana, isso que eu Giovana. tenho. Bacana. Bom, a Giovana, acho que ela caiu, né? Vamos aguardar, a gente já parte para os assuntos. Você esquecida, hein? Bom, vamos iniciar. E, se a Giovana aparecer, a gente interrompe, faz a apresentação dela, pode ser assim? Pode. E aí a Para mim, gente tudo bom. continua nos assuntos, né? Bom, então vamos lá. É, os assuntos propostos foram a inteligência artificial e a liberdade de expressão. E a IA e a liberdade de expressão quase que hoje é um assunto só, porque elas andam muito juntas, né? E há aqueles que são um pouco pessimistas com a IA, né? Eles fazem um pouco de teoria de conspiração, diz que vai acabar com muita coisa, inclusive na literatura, né? A gente vai debater isso mais à frente. Há aqueles que são meio termo, sim, que ela tem um certo risco, mas ela também pode ajudar. Há aqueles que são extremamente otimistas, que acham que só vem para ajudar, que só vem para contribuir, é uma ferramenta espetacular. Bom, então vamos debater isso, né? Qual o impacto da, da IA na censura e liberdade de expressão? Eu vou chamar o Ângelo para a gente começar o debate. Ângelo, você acha que a IA ela pode controlar aquilo que a gente consome? Ela pode definir aquilo que a gente vai ler com base nos seus algoritmos? Certamente ela pode induzir, sim, e ela já faz isso, né? E ela pode ser controlada também, inclusive, né? Por exemplo, você vê que fake news, né? Notícias falsas correm soltas pela internet, pelas redes sociais, e elas só são barradas quando chega numa esfera judicial, assim, que, né? Só que aí ela já atingiu milhões, bilhões de pessoas, né? Então não tem, o que se fala não é em censura, mas é em regulação. Por exemplo, você vai colocar um avião para voar, precisa da autorização da ANAC. Tudo que você vai fazer, você tem sempre um órgão regulador. Você vai colocar um remédio no mercado, a Anvisa tem que analisar e tal. E a rede social tem que ser a mesma coisa. Você não pode deixar uma terra sem lei, certo? Que cada um fala o que quer, racismo, é nazismo, é misoginia, homofobia, você não pode permitir isso, isso é crime. Então, não se trata de censura, mas de regulação. Então, é preciso sim de uma regulação na internet, né? E essa coisa de induzir as coisas a compras, ela já faz isso. Então, você vê os mesmos algoritmos que permitem notícias falsas e discursos de ódio, é o mesmo algoritmo que, quando você pesquisa uma viagem para Sergipe, depois vai aparecer várias companhias de turismo te oferecendo viagens. Quer dizer, esse algoritmo ele é controlado, com certeza, para permitir ou para coibir. Então, precisamos sim de uma regulação. Entendi. Boa colocação, Ângelo, boa colocação. E você, Francesca, o que você pensa a respeito? Eu concordo com o Ângelo, né? Porque tudo que a gente pesquisa logo começa a aparecer, remete, né? Muito pelo celular, pelo notebook. É como se eu tivesse um microfoninho ali e eu vou jogar só isso para aquele público. Tanto Instagram como TikTok, todas as vezes que a gente pesquisa alguma coisa, pode ver, parece semanas, várias coisas sobre o mesmo tema. Então, em certa forma, sim, eles vão filtrar, né? Priorizando aquilo que a pessoa, o público, né, se escolheu ou pesquisou, e os conteúdos vai sendo. Eu concordo muito com o que o Ângelo disse nesse ponto, sobre o impacto dele.
do algoritmo na vida, né, das pessoas. Eu temo muito assim por quem vai controlar, né, IA, por exemplo. É uma Tem questão, né? Quem que controla, né? quem Uma boa controla, né? pergunta. Não tem uma pessoa que fala assim, isso aqui pode, o que não pode, né? Hoje é tudo muito viral. Hoje quem controla são os donos das redes sociais, né? Então Sim, eles direcionam para onde eles querem. E isso, a nível de política, é perigosíssimo, né? Perigoso, porque aconteceu pode muito, né, cair problema com a política. numa ideia extremista e ela pode transformar realmente numa censura, né? Um lado cala o outro, independente É, de qual lado seja, né? Mas pode um lado definir, pode calar o outro. É, pode definir o resultado de uma eleição, né? pode induzir. Explicar a população sobre o ódio, essas coisas, como vocês estão dizendo. Que a gente não tem como segurar, né? Soltou na mídia, a maioria das pessoas vai. Quem não tem acesso a muita informação acredita nessas fake news. E aí Então o seria dono, o ideal seria sempre estar pesquisando, né? Pesquisando as fontes, são sim, confiáveis, não são, antes de você estar espalhando ou comentando. uma coisa que Seria o aconteceu melhor muito caminho. foi a pandemia, né? A pandemia teve aquele surto de muita notícia e muita gente não acreditava no que era verdade, o que era mentira. E muitos que procuravam saber, falavam, não é. E foi uma loucura. Hoje está pouco mais por conta da inteligência artificial, né? Que vem e quem usa da má fé vai usando isso do seu jeito. Entendi. Bom, vamos seguindo. Com o avanço da inteligência artificial, né? A gente não sabe até onde isso vai parar, até onde, quanto que isso vai crescer. Vocês acham que não, corroborando, né, com a primeira pergunta, até complementando ela, vocês acham que a gente vai ter um futuro de liberdade criativa jamais vista? Ou o contrário? Nossas ideias, ideais, expressões literárias, por exemplo, serão subjugados ou estarão sob a tutela dos algoritmos? Pode, Francesca. Bem, eu penso que, dependendo da forma que a gente utiliza a IA, ela vem sim para enriquecer, né, os nossos conhecimentos, porque é uma coisa que está no mundo inteiro, a gente pode pesquisar, pode estar se desenvolvendo, com as certas restrições, né? A gente não pode deixar tudo na mão da IA, porque senão não tem o direito humano, a nossa criação, né? Então eu penso que ela vem sim para aumentar a nossa criatividade, ter uma disseminação maior e contribuir usando da forma correta, né? Algumas pessoas usam para melhorar, para aprender sobre alguma cultura em específico, quando a gente não consegue ter acesso às outras culturas, pela inteligência artificial a gente consegue. Como às vezes tem muitos autores também, né, optam pela criação de capas, de imagens, por exemplo, mesmo, tem aqueles aplicativos que fazem os vídeos, né? Então isso ajuda também um pouco o autor, do meu ponto de vista. Não sei muito, porque eu não sou muito adepta a isso, estou aprendendo muito ainda. Mas, dependendo da forma que a gente utiliza, sim, pode muito bem auxiliar, que eu vejo muitos autores usando isso, e uma forma que ajuda a fazer seu marketing, porque a gente aprende, né, muito no beabá, e alguns autores usam essas artes digitais para estar facilitando o processo de criação e disseminando pelas redes sociais. Mas sempre tem que usar de forma equilibrada, porque senão já não é mais autor, né, se promovendo. Acho. É isso aí. A inteligência está aí, não tem como fugir, ela vai crescer cada vez mais, vai ficar cada vez mais inteligente, né? Mas não a nível de um ser humano, acho, né? Mas a inteligência a gente já usa faz tempo, né? Faz décadas, né? Quem que nunca usou uma calculadora? Quem que hoje não usa o GPS para achar um destino aí? Enfim,
Google, né, tem os algoritmos, tem toda essa inteligência, né? Mas é isso aí. Tem que usar como um aliado, né? Você não vai simplesmente delegar tudo a ela, né? E também você tem que ter aquele aprendizado de você saber pedir o que você quer para a inteligência artificial, senão ela te manda qualquer coisa de volta, né? Mas tem que usar com moderação, eu acho. Ficou ruim, eu acho, assim, acho não, ficou ruim para ilustradores, para fotógrafos, né? Porque quem nunca pegou e colocou uma imagem de inteligência artificial para ilustrar um livro, uma capa, né? Várias pessoas já estão usando isso. Eu já usei algumas vezes também, mas tem que usar com moderação. Principalmente a gente que é autor, que escreve, a gente precisa usar com moderação na parte textual, né? Você, por exemplo, quando você tem um bloqueio criativo, você não pode delegar isso para a inteligência artificial resolver, porque senão você vai perdendo a sua capacidade criativa, né? Vai perdendo a sua velocidade de resolver problemas, porque é que nem o corpo, você exercita o corpo, você tem que exercitar a mente. Se você não trabalhar, tive um bloqueio criativo. Se eu não raciocinar, se eu não pensar, parar um pouquinho para pensar como é que eu avanço com essa história, como é que eu faço com esse personagem, se você delegar para terceiros, você vai perdendo a sua criatividade e a sua mente automaticamente. A mente é preguiçosa. Então, se ela vê que tem uma ferramenta que facilita a vida dela, ela vai ficar cada vez mais dependente e você também vai ficar dependente da inteligência artificial. E outra coisa também, você lança um livro criado na inteligência artificial, aí você fica famoso, vai dar uma entrevista, a pessoa vai falar como é que você criou o seu personagem, como é que você criou a sua história, você vai simplesmente falar que você, não fui eu que fiz, foi o chat GPT, foi a inteligência artificial, então você vai assumir a sua mediocridade. Eu prefiro manter meu cérebro trabalhando, porque quando eu precisar dele, ele vai me ajudar. Então, pegando um gancho nesse assunto, vocês, né, esse depoimento de vocês, é, como que vocês usam a IA no dia a dia, assim? Ela realmente pode produzir um livro? Vocês acreditam nisso ou não chega tanto? Eu não uso para me dar soluções de cenas, eu não uso para texto, na verdade, eu pouco uso, né? Mas eu sei que depois que apareceu essa coisa de escrever livros, histórias, roteiros, choveu livro criado por inteligência artificial na Amazon. A Amazon teve até que dar uma parada nisso, teve que dar um bloqueio nisso aí, porque o pessoal estava começando a lançar, né, para ver se ganhava din-din, né? Não são pessoas que querem criar boas histórias, são pessoas que querem dinheiro, simplesmente. Não são Não são lá. escritores de verdade. Eu Você, concordo com o Ângelo, porque, assim, teve muitas pessoas que até chegaram em mim e falaram, por que você não usa a inteligência artificial? Eu falei assim, não, porque eu acho mais prazeroso eu imaginar, ter o gosto, né, de você escrever e imaginar aquela cena e aqueles personagens, do que você simplesmente jogar um tantinho de palavras ali e deixar criar. E não é bem assim que deveria acontecer, né? Porque senão até nós ficamos desvalorizados. É muito fácil você pegar um textinho, colocar ali e pede, não, eu quero que tantas palavras nesse texto e colocar. Porque a Amazon, ela vem, por uma certa forma, para facilitar tanto para os autores, né? Ter seus livros publicados, como também para os leitores, que eu também sou leitora. A gente tem um maior acesso. Muito, igual o Ângelo falou, teve um boom, muita gente. Ah, você também é autor, e fez livros. Conheço algumas pessoas que fizeram isso. Eu falei assim, mas gente, vocês não. E aí, fui perguntar sobre eles como foi o desenvolvimento, e eles ficam igual ele falou. A mente não tem como ela trabalhar se ela não estiver sendo utilizada. Então fica uma coisa muito vaga. Eles não sabem nem debater sobre os próprios livros. Você fala, não, lê lá e depois você me dá um feedback. E aí, quando a gente começa a ver os livros só gerados pela inteligência artificial, os ganchos começam, você logo já percebe, esse texto foi gerado por lá. Não, esse texto aqui foi gerado por um ser humano. E assim, é uma coisa que chega a ser um Poxa, risco, né, para os autores, mas que, um certo ponto, um pouco triste para quem
não mergulha, não sente o prazer do que é escrever. Pois é. Apesar de ela ser uma ferramenta, mas utiliza ela da forma errada, penso eu, assim, né? O prazer de escrever não tem comparação. É tão desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Você quebrar a Sim. cabeça, desenvolver um Você personagem, perder noites de sono. um arco narrativo, né? É uma delícia É incrível. sofrer. A gente se surpreende com os próprios personagens. Tem história que a gente fala, não quero acabar, porque se acabar, o carinho. Gente, e agora? O próximo que eu vou escrever? Isso já aconteceu, acredito que aconteceu com todo mundo. Ou você Você para de fica tão escrever, apegado você aos sai. personagens Você já que você sofreu não desse mal sabe. também? Você já sofreu desse mal de querer, não querer terminar um livro? Eu, Dá um eu vazio, né, quando a gente fiz termina. isso recentemente, um livro que eu tinha terminado. Eu não queria terminar ele, porque eu queria tanto Ah, desenvolver ele. Cada Faz, hora vem uma faz a coisa parte diferente. 2. Faz a parte Eu 2. pretendo, deixei agora ele gavetadinho ali para esfriar um pouco. Já Assim, deixa agora eu um. pretendo Já trazer deixa ele em uma nova versão, em uma trilogia. Porque é isso tanto que aí. eu gostei da história. Porque assim, você tem o contato, você começa a conversar com as pessoas, você não quer mais parar. Se você usa só a IA, você vai diminuindo os seus pensamentos, você fica só preso naquilo. Ela começa a te dar algumas palavras-chave e você só gira em torno daquilo, não tem mais. Ah, mas se eu mudar essa versão? Não, tem, aí eles ficam presos naquele padrão que é fornecido. Então eles perdem um pouquinho do gosto do que é ser e se tornar um escritor. Você falou muito bem, Francesca. Eu vou falar um negócio para você, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Por curiosidade, eu experimentei jogar um assunto ali na IA e pedir para ela escrever uma história para mim. Gente, que fica ruim demais. Fica muito ruim. Mas é ruim com força. O negócio fica. A IA comete alguns erros de português. Muda gênero de personagem. E dá uma história, um resumão ali. Acho que ela vai pegando, né? Ela pega na web ali, pega uma escrita parecida com aquilo que você quer e vai juntando, fazendo um bolo de tantos escritos e forma uma história para você. Mas é um resumo. E Não é algumas um vezes livro, é um elas até resumo. Oi? Pode algumas vezes falar. até corta, né? A ideia que você colocou lá e perde o sentido do que você quer. Eu não sou fã, não, sinceramente. Eu, eu uso assim muito para correção de texto. Apesar dela errar, você tem que fazer uma revisão e depois rever o que ela reviu para você. Né? Porque Sim. costuma dar uns errinhos. Mas assim, para questão de pontuação, vírgula, Ela, nesse organização de ponto, ela ajuda parágrafo, muito. ela é perfeita, maravilhosa, uma Eu ferramenta concordo com tá, você. eu uso para isso. E, Eu, e às vezes até para te dar tópicos de leitura, igual o Ângelo falou, né, na questão do bloqueio criativo. De repente você coloca ali, me dá algumas ideias para escrever, ela te dá vários tópicos, e aquilo serve para você começar a desenvolver e sair da tua estagnação de leitura. Para mim funcionou. Sim. Coloquei um tema ali, ela me deu várias ideias e eu consegui escrever. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Esse modelo que você falou, eu fiz isso uma vez. Eu estava em dúvida sobre o que eu queria estar escrevendo, e eu pedi sugestões. E muitas sugestões que deu, eu até salvei no meu bloquinho ali, falei assim, 1 hora eu vou utilizar essa, mas essa aqui ficou melhor porque eu quero. E como a gente tá falando, né? Como ferramenta, é excepcional, que às vezes a gente não sabe muito o que fazer, né? De madrugada, como que a gente vai perguntar para uma pessoa, o que você acha que eu posso fazer nisso? Ou como que eu posso fazer naquilo? E às vezes a pessoa também fica meio assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Agora ali É, não, ali é papuf. ela mas te entrega tudo. o bloqueio criativo, às vezes, sabe o que resolve? Você ficar 15 minutos fora, vai dar uma volta, vai lavar louça, vai fazer qualquer coisa, assim, e quando você volta, sua mente continua trabalhando, pensa que não. Você está lavando louça, você está tomando banho, sua mente está buscando uma solução. Eu li um livro que dizia que a nossa mente é um míssil teleguiado. Você lança um problema e ela vai atrás da solução. Por isso que a gente tem ideia, às vezes você está no Ibirapuera correndo, você está dormindo, você acorda, você fala, não, é isso, porque a mente não para, ela continua trabalhando. Mas essa coisa de buscar soluções, sabe o que eu fiz essa semana?
eu estou escrevendo uma história e também eu queria saber como é que as pessoas estavam sentindo o primeiro capítulo, se estava impactante, se estava prendendo a atenção. Então, eu peguei algumas pessoas que eu confio que realmente são sinceras, eu falo, ó, passei o primeiro capítulo, falei, ó, vê se está bom, se está impactante, se está bacana, mas eu quero sinceridade. Eu joguei até no grupo do Flau também, né? E o rapaz ontem me deu uma resposta bem bacana lá ali. Então, às vezes é bem melhor você apelar para a inteligência real do que para a artificial, porque você tem feedbacks maravilhosos, muito interessante, porque é o leitor, não é a inteligência artificial que vai ler o seu livro, são as pessoas. Então, eu passei para as pessoas e elas me deram feedback bacana. Maravilha. Eu concordo com você, acho que a gente tem que jamais abandonar o ser humano, né? A gente pode Sim. usar a IA, uma ajuda, mas o ser humano... Bom, não vou concluir aqui, porque a gente vai entrar num tema aqui que é interessante também, seria o segundo tópico. E a gente vai falar se a IA é uma ferramenta ou uma ameaça, a gente já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais. Nós falamos sobre texto gerado por IA. E aí, quem que é o autor? Francesca. Bem, como a gente vem falando, né? Não tem, assim, depende da quantidade do que você está em interação, né? Porque hoje em dia não, eu fui pesquisar, né, para ver se tem alguma coisa jurídica, uma coisa que pode aparar os autores. E até onde eu encontrei não tem, né? Porque é muito novo essa parte de veio e todo mundo ficou. Então, assim, depende muito da quantidade de humano, igual a gente falou aqui, pedir para corrigir, né, o texto. Nesse ponto é totalmente autoral, a pessoa tem domínio do seu conteúdo, né? Agora, quando você pede para ela criar, aí você já não tem mais domínio daquilo, já não pertence mais ao ser humano. A gente tem que sempre estar delimitando a quantidade que vai estar de inteligência artificial. Se você pediu só para você colocar, não, corrige esse texto, ou pegou um parágrafo ali que não ficou. Você quer expressar de uma forma, mas você não conseguiu expressar, você pediu lá, não. Me dê sugestões de como melhorar esse parágrafo. Vai continuar sendo a sua autoria. Agora, quando você pede totalmente, aí já não é do ser humano, né? Já perdeu o fator. Então, assim, é uma coisa que ainda, creio que ainda vai estar dando muito resolução ainda, dá muito rebuliço, porque eu lembro que uma vez, esses tempos atrás, eles estavam usando, né, os textos de autores para treinar cada vez mais. E logo ter um baque os autores já falando sobre exatamente isso. Que como que ficam os direitos autorais? Onde que fica se a inteligência artificial pegar? Onde que nós vamos ficar? Uma questão que levantou muito, e logo eu não vi mais notícias, né, na mídia falando. A gente sempre precisa tomar esse cuidado. O que a gente está colocando e como vai ser a edição da partir do momento que a gente coloca o nosso texto ali para ser disseminado, né? Porque aí já perde, né, o senso. Acho? É isso aí. Tá virando cada vez mais terra sem lei, né? Você não tem mais. Mas isso já acontece com músicos. Às vezes, um músico, para ganhar alguma coisa de direito autoral, tem que tocar a música 50 mil vezes para ele ganhar uma ninharinha. É complicado. Mas, basicamente, é isso que a Francesca falou. Se o livro todo, se o roteiro, se a história toda foi criada na inteligência artificial, você só foi lá e reparou, revisou, consertou aqui e ali, o autor é a inteligência artificial. Sorry, você não é escritor. Você é um coautor, um revisor, um editor. Você deixa de ser aquilo que você gostaria de ser, que é escritor. Você não vai ser um escritor. Mas se você usar ela apenas como aliada, aí tudo bem. Aí você segue sendo autor. Se você criou a história, criou os personagens, criou o arco narrativo, né? Então você é um autor. Eu concordo plenamente. Se eu estiver falando bobagem, vocês podem puxar a orelha e podem me corrigir, que não tem problema nenhum. É isso. Vocês não acham que corre o risco de os donos da IA, vamos dizer assim, reclamarem a autoria desses livros? Isso é Vamos uma supor que, questão que também. vamos imaginar que um livro faça um baita de um sucesso, vira um filme de grande bilheteria aí, né? Vamos imaginar lá no extremo.
Daí foi ver, o livro foi feito pela IA. Os donos da IA podem reclamar essa autoria para eles? De certa forma, penso que pode, né? Porque não foram o próprio ser humano que criou. Quando ele é formado totalmente pela IA, né? Não quando ele é só como uma ferramenta. Por exemplo, peguei o texto, igual a gente disse, né? Para dar aqueles. Resolveu problemas de ortografia, algumas coisinhas aí, mas a ideia foi de um ser humano, aí já não tem. Agora, quando a ideia é totalmente. Você já jogou uma linha e ficou. E aí a inteligência que escreveu todo, vamos falar assim, deu 100 páginas do livro. As 100 páginas, aí já não é mais direito do autor, né? Já perdeu a sua ideia. Então, mas como é que os donos da inteligência artificial vão querer cobrar direito autoral se a inteligência artificial pegou um pouquinho do Eduardo, um pouquinho da Francesca, um pouquinho do Ângelo, um pouquinho da Giovana? Como é que eles vão fazer? Complicado isso aí, né? Eles nem vão querer, porque eles já ganham muita grana em cima da gente. Para que ganhar Verdade. mais? Mas uma boa pergunta que foi feita, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe, né? O direito, o que pode acontecer no futuro. Mas é um Frankenstein, como é que eles vão cobrar? Verdade. Não sei, mas Pedacinho de assim, cada um. está difícil da gente identificar quem que é o autor, né? Na verdade é Pois é, essa. terra sem Todo lei. mundo. Bom, vocês falaram muito bem da questão do uso, né? Do uso moderado da IA, para a gente não perder assim, o foco, né? Mas assim, para a gente aprofundar um pouquinho mais, o que a gente deve tomar cuidado para que o autor não perca a originalidade do seu texto usando a inteligência artificial? Ângelo. Usar cada vez menos, praticar cada vez mais, escrever histórias, romances, poemas, roteiros, escrever, praticar, é que nem exercício físico, né? Se você não pratica, os músculos atrofiam, a mesma coisa que o cérebro. A gente volta na mesma tecla, é usar com moderação, usar como aliada, não usar como uma resolvedora total dos seus problemas, assim, né? Usar como aliada, moderadamente, pelo menos para mim, né? Quem usa totalmente, faz um livro inteiro de inteligência artificial, ok, cada um com a sua escolha, mas eu prefiro queimar neurônios. Francesca? Igual eu concordo com ele também, porque assim, no livro a gente pode pôr nossas próprias experiências, né? Então, assim, o autor vai escolher o que quer colocar e como vai ser abordado, as emoções, a sua visão sobre o mundo. Agora a IA, ela pega um pedacinho de cada um, cria uma visão e vai. Agora, quando é o autor, não. Aquele autor pode colocar uma experiência de alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou de alguns amigos, porque tudo é fonte de inspiração para um livro, né? Ou para algum capítulo. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio para a gente, porque ela pode ser boa, benéfica, mas também pode ser horrível, né? Igual muita gente tem experiência ruim e alguns que criam totalmente. Cada um segue o que sua consciência diz. Mas a essência da originalidade do autor é tem de preferência ser da sua própria mente, da sua própria vivência, dos seus aprendizados, que a gente vai errando e aprendendo. Agora com a IA, quem escreve tudo ali, tudo bem. Ela formou o seu parâmetro e foi. Não mudou. A gente pode colocar algumas lágrimas a mais, uns risos a mais. E de repente você escreve, né, há vários anos, assim, você vai construindo o seu estilo, né? Então, alguém lê um livro assim, já sabe, pô, isso aqui parece que é do Ângelo, isso aqui parece que é da Francesca, tal. Mas se eu começar a produzir livros via inteligência artificial, eu imagino que um livro vai parecer mais infantilizado, outro vai parecer mais filosófico, eu não sei, eu imagino que não vai acabar não tendo um estilo próprio seu, né? Quer dizer, Tem um eu, padrão, né? Ele fica bem seco, né? Bem Algumas. resumidão, né? Muitos autores têm um jeito de escrever, e a Ayala deixou um parâmetro só. você pega um Ela livro pega, de José Saramago, você sabe que é José Saramago, né? Você pega, sem saber o título, você sabe, Mia Couto. fica sem identidade, né? Vamos dizer assim.
né? Sim. Agora vou voltar um pouquinho no assunto que a gente já falou no começo. O Ângelo falou bem da questão de profissões, que algumas podem estar meio que comprometidas, né, com a IA, a questão da ilustração, capista, né? Que a IA faz bem esse serviço. Hoje eu acredito que não, ela não tem essa tecnologia toda para fazer isso. Não sei se vai ter no futuro, mas é uma pergunta que cabe. Daqui a alguns anos, décadas, a IA pode substituir o escritor? Francesca? Acredito que não. Não totalmente, né? Porque ser um escritor, ele exige de tudo um pouquinho, uma arte. Então, não tem como você substituir 100% o fator humano. É claro, tem as pessoas que só jogam a ideia e escrevem, mas eu acredito que mesmo daqui a alguns anos ainda, mesmo que algumas das nossas áreas da criação, de gráfico, essas coisas ainda estejam um pouco ameaçadas, mas acredito que ainda vai precisa do fator humano estar ali presente, porque não adianta só ter a máquina e não ter a pessoa ali por trás para pelo menos gerar e dar um foco para ela fazer as coisas. Ainda vai ter muitos escritores ainda que vai estar, como eles vão chamar, os escritores raízes daqui a alguns anos, e outros que vai ser como chamados modernos, né? Penso que será assim, pode também ser outros nomes, a gente não sabe. Mas, assim, ao fator deixar de ser um escritor, eu acho que não vai existir, não vai deixar de ser. Pode sofrer algumas mutações, como já estamos, né, sofrendo. Mas ainda tem muita gente que, igual eu e vocês, ainda estamos firmes nas nossas mentes, nas nossas criações. Pode ser que a gente se torne vintage, né? A coisa de pessoal da música que gosta de LP, bolachão, né? Pode ser que a gente se transforme em vintage, mas pode ser também que acabe o escritor presencial, mas eu não vou estar mais aqui, né? Então tudo bem, se acabar, acabou. Mas é que o mundo vai evoluindo, né? E a gente hoje pensa com a nossa cabeça, essa cabeça que a gente está discutindo aqui, mas por exemplo, a música também já se transformou. Antigamente era bateria, era guitarra, violão, instrumentos, várias pessoas no palco. Hoje em dia você vai num show, tem uma pessoa cantando, o resto é tudo sintetizador, é bateria eletrônica, é show de luzes, pirotecnia, música eletrônica nessas coisas. Sim. Meu filho, às vezes eu penso, meu filho é ator. Aí eu fico pensando também isso. Acho que as pessoas vão precisar sempre de gente para fazer cinema, para ter pessoas no palco fazendo teatro, né? Pessoas, seres humanos. Mas eu fico pensando nas novas gerações. Será que as novas gerações querem ver seres humanos atuando? Ou será que eles querem ver hologramas, show de luzes, pirotecnia? Não sei como é que vai estar a próxima geração. Eu ainda prefiro os humanos, porque eu já sou mais velhinho, então eu pode ser que acabe, mas vai demorar. Espero. Também espero, viu? Eu também espero que nunca acabe, né? Porque, assim, você falou daqui, sei lá, um século, né? Que a gente não esteja mais aqui, o pensamento humano seja totalmente diferente do que a gente pensa hoje, né? Porque a gente imagina ser a vida, né? Mas hoje eu acho que a IA não consegue substituir mesmo o escritor, porque ela não tem a capacidade de sentir, ela não tem a sensibilidade, ela não tem a vivência que o escritor tem, porque muito que a gente escreve é vivência da própria vida e do que a gente acompanha ao redor, né? Ela não tem essa vivência, ela pega algoritmos ali, ela pega informações e cria um texto. Ok. Mas a vivência, o DNA, a escrita, como você citou, do José Saramago, né? Aquela voz literária, a IA, ela hoje não possui, eu não sei se ela vai conseguir fazer isso daqui a 100 anos. Espero que não. O meu medo é esse minimalismo moderno, né? Assim, a escrita foi se modificando com o tempo, né? Papiro, papel, agora e-book e tal, mas se as pessoas continuarem se contentando com Twitter de 150 toques, sei lá quantos toques, com notícias rasas, causa uma certa
atrofia, as novas gerações têm um vocabulário com muito menos palavras do que a gente tinha. Eles não sabem muitos sinônimos, eles usam sempre a mesma palavra para dizer determinada coisa. Então, o desaparecimento dos escritores se daria nesse processo longo de atrofiamento de pensamento, porque, né, se continuar, e isso, não sei, parece até feito de propósito, inclusive a falta de educação é uma forma de manipular o povo do jeito que eles querem. Então, fica fácil, né, você ter uma sociedade que aceita qualquer coisa. Na verdade, teve um vídeo esses dias, foi na internet, eu acho que foi até que no grupo do Flau mesmo postaram. Igual falando de literatura há 30, 40 anos atrás, o pessoal de agora. A diferença de argumentação, ela é assustadora. Assustadora. O pessoal antigamente sabia do que estava falando, tinha bagagem literária. O pessoal de hoje, infelizmente, não sabe nem quem que era Paulo Coelho, que é um autor atual, não conhece. Então, assim, preocupante. Francesca, quer mais algum depoimento? Assim, não, eu concordo com vocês, principalmente que hoje você pega uma criança, ela só fica no celular, né? Não brinca, não exerce mais a cabeça de pensar em querer pegar um livro. Algumas crianças, sim, tem aquelas exceções. Hoje em dia chama de exceções as crianças que brincam, leiam, né, livros. Hoje, mas a maioria fica só no celular, não brinca, não quer uma boneca, não quer brincar de bicicleta ou de jogar bola na rua. A maioria só quer ficar enfurnado no celular e pronto. Eu falo porque a gente tem, né, o convívio com alguns, e você fala, vamos, sai do celular, vamos, eu tento incentivar a literatura. Ah, mas aqui eu posso pegar uma historinha e pronto, que já é em desenho, e foi. Não, mas vamos ler, vamos aprender. E alguns eles, não quero, já pega o celular, já corre pro quarto e fica. Então, assim, a gente está perdendo um pouco das nossas crianças, como eu tenho um tio que fala isso, por uma geração que a gente não sabe o que vai ser. Porque tudo que você pergunta para eles, não, pelo celular eu resolvo. É só perguntar aqui pelo celular que eu vou resolver. Eu não preciso de estar lá, eu não preciso de aprender sobre isso. É só eu perguntar aqui que resolve. Uma certa muito triste essa parte, né, das crianças não se interessarem pelo que vem fora da inteligência, e outros que se inspiram, eles logo são meio que deixados de lado. A gente vai ver muito o que vai acontecer nesse mundo. Mas o que tem que ser feito é que a gente tem que sempre estar moderando, tanto nós como as outras pessoas. E as crianças também, com o celular na mão, para não deixar perder, né? Tem filmes hoje em dia sendo feitos só por plataformas, né? Não está tendo muito ajuda de editores, toda aquela equipe por trás. Reduzindo bastante pessoal, né? Você viu que uma coisa boa que aconteceu foi essa coisa de proibir o celular até uma certa idade nas escolas, né? E por incrível que pareça, fizeram uma entrevista com várias crianças e elas estão curtindo isso, elas descobriram que é gostoso brincar, é gostoso interagir, eles estão conversando mais, estamos brincando mais. Que bom, né? Existe uma esperança, né? Sim, Gerou uma certa polêmica, né? né? Mas eu acho que foi uma decisão acertada, sim. Sim. Foi. E também põe isso para pensar, né? Porque senão isso vai ficar tudo ali, só na tela. Exercitar o cérebro. Sim. Então, vamos assim para algumas perguntas aqui. A gente está viciado em tecnologia e na literatura, o livro em papel, qual é o risco de extinção? Francesca. Função não, ele pode tirar aquela coisa vintage que eu falei, né? Mas o de papel, pelo menos se depender de mim. Eu sou apaixonada por livros de papel, né? Então eu sou meio que. Eu sou bem apaixonada. Tanto que eu tenho alguns, eu tenho se me segurar, porque só não tem onde eu coloco. Tanto que eu não tenho Kindle ainda, não sou muito de ler pelo celular. Exatamente por isso. Eu prefiro o livro em contato, você sentir.
Quem nunca pegou um livrinho e já cheirou as páginas dele, né? Gosta de sentir, pegar um marcador de páginas, colocar e perder. Eu só, mas faço isso. Então, assim, eu sou apaixonada. Eu espero que não suma, não desapareça daqui a alguns anos. Mas a garotada de hoje em dia tá preferindo mais só os digitais. Mas eu ainda prefiro. Meu sonho é que eu, igual que as famosas biblioteca dentro de casa. E o livro ainda tem a vantagem, né, com esse calor que está cheio de pernilongo, você pode matar um pernilongo. Vai fazer isso Sim. com o Kindle. Adeus, Kindle, né? Baixa a parede Não já precisa é. de bateria. Você não precisa de colocar carregar a bateria, você só abre a página ali e pronto. Mas eu Se também acabar a prefiro. energia, se der um bug aí no sistema elétrico, igual aconteceu recentemente, o livro está ali, você vai continuar lendo. Falar em livro, em desaparecimento de livros, vamos entrar num debate um pouco polêmico, que é a questão do cancelamento. A IA, acho que ela, só a IA, mas a tecnologia hoje, nas redes sociais, promove muito cancelamento. O que vocês acham do cancelamento de obras literárias? Diversos argumentos que eles usam. Você diz Anjo. aquela coisa, tipo, que falavam expressões que hoje são politicamente incorretas, essas coisas, racismo, etc, etc. Isso, Eu acho que tudo o bem. que foi escrito, está escrito, não deve ser cancelado e nem alterado, principalmente alterado, porque literatura, música, pintura, várias obras, várias formas de arte, elas demarcam situações da história, períodos da história, elas contam história. Então, se você alterar um quadro, um livro, uma música, você está, de certa forma, alterando a história, você está mentindo para as próximas gerações. Então, não tem que cancelar, não. Houve racismo, houve escravidão, houve várias coisas, misoginia, houve de tudo, então as pessoas precisam saber que houve, senão acontece isso que está acontecendo, as pessoas não sabem nada. Nazismo não existe, claro que existe, existiu, tortura existiu, autoritarismo existiu, né? Então, tem que falar, existiu e é assim, fez mal para muita gente. Perfeito. Francesca? Também concordo com o que o Ângelo falou. Não, não deve ser substituído essas coisas, porque foi vivido, aconteceu na realidade. E a gente, vamos trocar para ficar bonitinho? Não. Tem que contar como foi que aconteceu. As gírias mudaram. Muitos anos atrás era uma forma de falar, era uma forma de escrever. Eram tempos diferentes. Hoje, cada um tem sua vivência, tem a sua realidade. E a gente precisa ter o conhecimento também do que aconteceu no passado. Há quantos séculos que existe através dos livros que a gente vem aprendendo, vem discutindo sobre isso. Eu vou mudar porque hoje isso não se encaixa mais nos parâmetros. Mas lá na frente, a gente precisa de contar aquela história que aconteceu, a gente precisa de entender o que aconteceu no passado para que aquilo não se repita. Agora, eu vou substituir aquela arte porque aquela arte hoje não se adapta. Não está certo. O autor fez aquilo porque ele estava expressando uma necessidade, uma pressão de ser ouvido e algumas coisas ser ficada para a história, para que as próximas gerações tenham conhecimento do que só ficar no bonitinho no que está certo ou errado com o que os outros ditaram. Não deve ser cancelado os livros assim, não. Nenhuma arte deve ser cancelada. Só porque não é condizente com atualmente. Isso não está certo. E a cultura que foi passada geração a geração, a vivência daqueles povos que já não. Muitos autores e artistas já não estão aqui mais. Mas eles também não foram fáceis a escrita para eles. A pintura, principalmente, as músicas, muitos foram cancelados e deportados, né? Depois se retornaram. Só uma coisa, né? Tem um ditado africano que diz: enquanto o leão não aprender a contar a sua história, as pessoas só vão saber a versão do caçador. Então, livros escolares precisam sim ser alterados, porque por muito tempo a gente só conheceu a versão do caçador, né? Dos estrangeiros que vieram para cá, que escravizaram índios, negros, etc. Então, no livro escolar,
a igreja era maravilhosa, os portugueses eram maravilhosos, descobriram uma terra nova, criaram um novo mundo maravilhoso, e todo esse povo que sofreu lá ficava nas entrelinhas ali, então era tudo maravilhoso, as crianças acham maravilhoso, ó, Brasil, fomos descobertos, não, fomos invadidos. Sim. Eu Né? lembro de tudo que você falou disso da escola, eu lembro de uma vez que eu estava numa aula de história, eu perguntei, professora, e a outra versão? E as outras versões? Ela, não, o que a gente tem, o que eu tenho para dar agora é isso. Não vamos entrar nessas outras questões. Eu falei, mas, porque algumas coisas, às vezes, eu perguntava, eu falei assim, mas por que não contou a outra versão? Teve espanhol, teve holandesa, mas por que não contar as outras versões? O que aconteceu para não contar ela? Vamos ficar só no livro que o livro tem para nós agora, porque não tem como eu entrar nessas outras versões. Então, no que em relação a estudos, realmente precisa de ter uma mudança, porque tá é muitos anos passando as mesmas informações para as gerações. E muitas perguntas a gente nem tem, né, as respostas. Por mais que a gente queira, os que tiveram não passam. E a a escola precisa ser adaptada, né? A gente tem que conhecer todos os lados das versões das histórias. Não pode ficar só no que foi bonito, no que é mais prático. A gente tem que conhecer tudo. Como ele A mesmo história é falou. sempre bem-vinda. Sim. Eu concordo muito com o que vocês falaram, principalmente a questão do cancelamento de livros, de inscrições, e corre justamente esse risco aí que o Ângelo e você, Francesco, falou muito bem, né? Imagina aí, de repente, apaga todas essas pesquisas aí de Monteiro Lobato, outros autores aí. Daqui a 20, 30 anos a gente vai fazer uma pesquisa na internet e não tem nenhuma informação desses escritores, ou nazismo, que é outra coisa que aconteceu na história, tudo isso foi apagado. Ou seja, isso não aconteceu, eu acho que fica muito perigoso, que pode estimular a acontecer de novo, porque você não tem um parâmetro lá do passado para ver o quanto foi ruim, para medir agora. De repente você olha aquilo com um certo romantismo e surge uma turma aí que resolve colocar isso uma forma viral e volta tudo isso, né? Volta discriminação, volta ideias autoritárias, enfim, eu acho que corre esse risco. Então, eu acho que é um erro você pagar o passado, acho que o passado tem que estar lá justamente para mostrar, por exemplo, Monteiro Lobato. Você pode gostar da literatura, mas não precisa concordar com a pessoa, com as atitudes da pessoa. Um ponto. Tá ali para você balizar. A literatura dele é boa, as atitudes dele, não sei, pode ser questionáveis. De outros autores, agora, na atualidade, tem autores da nossa geração aqui sendo também cancelados, né? Acho até certo exagero em alguns pontos, mas estão sendo. Eu acho que não é por aí, né? Acho que tem que ter a liberdade de você ver o lado bom e o lado não muito iluminado da coisa. Eu concordo com vocês. Foi. E aí, vocês tem mais alguma coisa assim para a gente estar falando? É, então vamos colocar do cancelamento atual. A gente tem o Neil Gaiman, que foi cancelado, não sei se vocês acompanharam. É um autor, né? Acho que ele é autor do Deus dos Americanos, não é isso? Não sei. Acho que é. Não Ele foi sei de quem. cancelado, eu não sei exatamente o motivo, parece que ele escrevia para defendendo uma coisa e agia justamente o contrário. Tem o cancelamento daquela autora do Harry Potter. O que vocês acham desses cancelamentos aí? Eu acho que a tecnologia, redes sociais e a ajudou muito nisso. É complicado, porque às vezes as pessoas pegam, a pessoa dá uma entrevista, fala uma coisa dentro de um contexto, as pessoas pegam aquele corte, e aquele corte, de novo, é pulverizado para milhões e bilhões de pessoas, e a pessoa acha, não vai pesquisar, né? Não vai ver a entrevista inteira, pega só aquele corte e já começa esse processo de cancelamento, né? É um absurdo. Infelizmente, as pessoas precisam pesquisar mais antes de cair em qualquer coisinha que chega no WhatsApp, assim, meu. Tem que tomar cuidado. Você pode estragar a carreira de uma pessoa, pelo amor de Deus.
Porque é muito fácil, né? Você pegar simplesmente distorcer a fala daquela pessoa ao seu convívio, né? A sua forma de que você quer produzir. E tudo tá na mídia. Você fala uma coisa, a pessoa não gosta do que você fala, ou não gosta da sua imagem, né? E para te prejudicar, distorce o que você fala, distorce tudo. E aí você fica como que eles falam, né? Os queimados, né? E depois É. para você se reerguer, dá um trabalho danado. Sem falar que agora, com a inteligência artificial, já que a gente estava falando nela, né? Agora você pega a imagem da pessoa, você coloca texto na boca da pessoa, a pessoa falando, Isso. e muita gente cai nessa, muita gente acredita. Eu já recebi vídeo com uma voz falando tal coisa, só que a boca estava falando outra coisa, quer dizer, uma coisa meio tosca, feia. Eu olhei para a boca e falei para a pessoa, gente, você não percebeu que não está batendo o que ela está falando com a boca, né, com o gesto dela? Então é complicado. Inclusive, é usado para aplicar golpes, isso, né? Pois é. Aplicaram A muitos gente aí, golpes, né? pega um cara ali, por exemplo, pega um golpe famoso. No ano passado, o pessoal caiu muito. Pegaram a imagem do cara da van, falando que ia dar um monte de smartphone, não sei o quê, que aí você tinha que fazer um Pix. Nossa, cara, que passado de Pix. Não tinha nada a ver, era inteligência Tudo artificial. bom. Colocaram a imagem dele e falando com outra voz. Se você percebesse, né, prestasse atenção, como o Ângelo falou, matava isso de cara. É complicado, meu Deus. Mas as pessoas não pensam nesse quesito, né? De prestar atenção nos mínimos detalhes, na boca, né? Mexendo e na fala. As pessoas só vê a imagem, escutou a voz, é fulano. Então tá ok. Agora isso vai Então, isso evoluindo, vai ficar cada vez mais difícil de perceber, né? Se é Sim. verdade. vai Aí melhorar nessa essa questão de podem aos Por cancelar falta do qualquer um de isso, nós meio aqui, sem pode ser problema. cancelado aí. Pode, pode. Pode ser vítima, né? Então, vocês acham que a IA no futuro ela pode ser usada como uma arma bélica, assim, para provocar conflitos, usando até da literatura? Você acha que a gente corre esse risco? Essa Já está evolução? sendo usada como arma de dominação, né? Dominação. E equipamento bélico também, né? Tá em tudo, tá em sistemas de radar, tá em mísseis. O míssil segue o avião, vai atrás dele até pegar ele. Não tem jeito. Já está sendo usado. Tá sendo. Isso é verdade. Em tudo, né? Já estão colocando a inteligência artificial substituindo o ser humano pela IA, né? Não. Vou Eles querem, facilitar ali, eu ponho só armamento e pronto. querem dominar o mundo. Para as novas gerações, a gente pode indicar a leitura 1984, Fahrenheit, não sei o quê, que eu nunca decoro o número, e Admirável Mundo Novo, para ver como ficaria uma sociedade totalmente dominada. Esses livros meio que anteveram o surgimento da IA, né? Sim. E como o povo fica absolutamente manipulável, né? E Eu feliz, também, nós e estamos feliz, e feliz. felizes, né? O famoso pão e circo. Esses livros, eles são proféticos, Proféticos total, de né? certa forma? Quantos livros, né, não estavam lá na frente, né? Imagina que foguete, tá louco, imagina. O homem vai para a Lua, imagina. Já estamos chegando em Marte aí. Pois é. Bom, pessoal, mais algum assunto que vocês querem abordar? Que pena que a Giovana não pôde participar. Sim, Uma pena. Depois, se vocês me permitirem, eu vou ler a biografia dela, né, para Sim, sim. fazer a menção dela aqui. pode ler. Mas agora a gente acho que pode partir para as considerações finais, então, né? E eu vou pedir para vocês, se tiverem livros em mãos, fazerem o seu merchandising. Se quiserem ler algum trechinho também pode ler, fica à vontade. Quer começar? Vou deixar o Esse Ângelo primeiro. é o primeiro. Pode. Que é o primeiro. Tá rolando. Bom, então é isso. Eu sou designer, sou escritor,
não ganho a vida escrevendo, pelo menos por enquanto. Tomara que um dia eu consiga. Eu ainda trabalho como designer gráfico. Então, tenho várias publicações entre livros, livretos, e eu faço sempre impresso e digital, né, porque eu prefiro impresso, mas não posso renegar essa galera nova aí que adora digital. Só tem dois que eu tenho, dois e-books, que são coisas mais fotográficas, né, fotopoemas, né, que é um que tem fotos da Chapada dos Veadeiros, né, que eu tive lá e eu fui com meu filho, então a minha vontade era de sentar numa pedra e ficar escrevendo ali, mas jovens querem sair andando, né? Então não deu. Então assim que eu voltei para São Paulo, eu já escrevi vários poemas falando dos rios, das quedas d'água, das pedras, das flores, e tal. E esse é só e-book. Mas aqui os mais recentes, bom, tem esse da pandemia, Transbordamente, que tem textos escritos em 2020. Poesias, contos, crônicas, e tem intermeado aqui. Ele tem uma cara de fanzine, cadê? Não está aparecendo por causa, enfim. Tenta Cadê? jogar mais pra cá aqui, ó. Do teu lado Oi? esquerdo. Tenta jogar pro Cadê? teu lado esquerdo. Aí, Ah, ficou legal. Aí. Não, lá em cima de mim aqui. aí. Então, ele tem uma Isso. cara de fanzine, cada texto tem uma cara própria, né? É aquela desconstrução que a pandemia fez com as nossas vidas. Ele é todo em preto e branco, que a nossa vida perdeu as cores. Tem de tudo. Tem notícias também de coisas que estavam acontecendo na época. Aí depois eu Bacana. escrevi, lancei isso aqui, A Face Poética da Morte, que são poemas sobre, não só sobre a morte, sobre a vida, sobre o entendimento, a aceitação, tal. E a princípio eu ia fazer uma capa mais densa, morte, né? Mas eu falei, o tema já é pesado, então vou usar aqui Isso é essa legal. simbologia aqui do Festival Mexicano do Dia dos Mortos, que eles comemoram com muita alegria, festas, música e tal, né? Então tem essa cara leve. Não é um livro pesado. O mais recente é esse aqui, que você falou no começo, né? O Guia Definitivo do Escritor Iniciante, que tem aqui mais de 40 itens, fala inclusive um pouquinho sobre inteligência artificial, usar, não usar, fala sobre procrastinação, sobre perfeccionismo, fala sobre arco narrativo, ensina a construir personagens, tem um questionário, com mais de 100 perguntas para você formatar seu personagem, sobre a família dele, sua relação com homens, mulheres, amigos, enfim, mais de 100 perguntas. Fala um pouco de marketing, tem mais de 40 temas aqui, como preparar um arco narrativo, como conhecer o seu público-alvo. Então, para quem está começando aqui, esse guia é maravilhoso. Ou para quem já lançou algum livro e não ficou contente com o resultado, quiser aprimorar sua escrita, diálogos, ambientação, tem um monte de coisa. E agora também eu lancei também, você falou que eu produzo livros em casa, né? Eu falo que eu produzo livros caseiros e não artesanais, que eu acho que o artesanal é muito mais trabalhado. Tem gente que faz capa de couro, com pirografia, aquelas coisas. Eu faço, na verdade, livretos, né, que são histórias mais curtas, ou livros de poema, eles são fininhos. É bom para quem está começando, né? Então, eu lancei isso aqui, que é o Public Fácil. Então, eu monto em casa, eu faço o projeto gráfico, eu faço capa para quem está começando, livretos de 16 páginas, 24, 30, até 40 páginas eu faço também, imprimo aqui em casa, monto aqui em casa, é baratinho, dá para fazer capas coloridas, capas em preto e branco, capas em papel craft, então dá para fazer de vários modos. Então, para quem está começando, é uma mão na roda. Você quer imprimir 30 livretos para apresentar para a família, para os seus amigos, não sai caro, é rápido e você começa a sua carreira aí. É o pontapé inicial para você criar coragem, para se animar, para ir para frente. Acho que é isso. Excelente, excelente. Ó. Bacana. Muito legal Parabéns. conhecer. Parabéns. Muito legal de conhecer mais as suas obras e de como você trabalha. Muito interessante, inclusive. Obrigado, Parabéns. obrigado. Francesca? Eu, por enquanto, tô com um só, o físico, né, que eu pagando o preço pelo passado, que é de romance, que é o gênero que eu escrevo. Romance, eu escrevo muito romance e poesias, então eu diversifico, né, uma certa quantidade de livros, eu escrevo mais poesia durante o ano, porque eu divido, né, 50 poesias por livro. Fica mais fácil, ficou um livro muito grosso. Mas eu ainda não estou com os outros dois que estão na Amazon fisicamente.
espero que até mês que vem eu já esteja com eles. Estamos nas últimas finalizações para ele, que também vai ser publicado pela UCLEP, que é uma editora de autopublicação. Esse livro, Pagando Preço pelo Passado, ele não é o primeiro que foi o que eu escrevi, mas que foi o que me apertou no coraçãozinho e falou assim, eu vou publicar esse aqui primeiramente. Ele fala sobre os altos e baixos das vidas, né, desse casal, da Elif e do Elliot, que suas famílias são tradicionais, né, eles têm, é como se fosse uma pegada de Romeu e Julieta, que eu também sou apaixonada nessa versão, mas trazendo mais pra atualidade, né, depois do casamento, eles não ficam juntos, por conta da história passada de ambas as famílias, ela vai embora, mas aquele amor dos dois ficam entre eles, mas ela perde o total contato. Uns anos depois ela retorna, né, com aquele instinto vingativo daquela família do Elliot, que foi uma das pessoas que assim, você ama e você é traído, né, fica meio que aquele sentimento de vingança. E as duas famílias, elas se odeiam por algumas coisas que aconteceram no passado. Eles vão tentar solucionar isso dentro do todo essas páginas que eu trabalhei bastante, que eu achei bastante essa diagramação que ficou, coloquei algumas imagens, para o final feliz, né? Mas não posso revelar o final, né? Senão perde a graça. Alguns que leram amaram, outros ficaram tristes. É mesmo? Sempre aquele misto, né? E sim, o sentimento dele vai para cada um. Alguns gostam, outros não. Eu fiquei bem, assim, chateada por terminar, né? Porque foi uma história que eu gostei bastante. Mas assim, não preciso de pôr ela no papel e entregar para as pessoas. Então, assim, a gente, igual no livro aqui mesmo, eu falo, qual o sentimento que irá prevalecer, do amor ou do ódio? Que os dois andam juntos, né? Você pode amar e odiar a pessoa ao mesmo tempo. E eles vão, né, ter que enfrentar suas famílias e decidir se eles vão seguir a tradição ou se eles vão seguir o coração. Particularmente, sempre prefiro seguir, né, nesses casos, o coração. Tem outros livros na Amazon, mas um que é de poemas voltado e outro que é também de romance. A maioria dos meus tem essa pegada mais de romance. Sempre tento misturar com algum outro gênero, mas o que manda no meu coração ainda é o romance. Até nas poesias, apesar que o Ângelo escreve também, né, sobre a vida, sobre a morte, os poetas sempre utilizam de todos um pouquinho para cada. Na poesia, o amor sempre está presente, não tem como. Também escrevo poemas. Bom, gente, eu vou... A gente não falou as redes sociais, né? As redes sociais, vocês podem colocar nos comentários. E quando for exibida a entrevista, eu peço que vocês puderem estar presentes. Provavelmente vai ter perguntas, aí vocês podem estar respondendo ao vivo também, né? O bom do bate-papo gravado é esse, né? Que a gente já vai estar ali esperando o pessoal comentar e poder interagir com eles. Vai ser bacana. Eu vou ler aqui a biografia da Giovana, porque infelizmente ela não conseguiu participar por motivos técnicos, né? A gente lamenta isso. Gostaríamos muito de tê-la aqui, mas eu acho legal a gente ler a biografia para o pessoal conhecer quem é, né? A Giovana Barros, ela é uma cearense da capital, Fortaleza. Ela é farmacêutica e é pós-graduanda em escrita criativa pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza. Ela também é uma leitora assídua e agora faz parte do mundo dos escritores, participando de coletivos ou agremiações, como Lamparinas e Mulherio das Letras. Giovana, eu faço o convite para você estar presente no dia da entrevista que foi exibida também, para poder participar junto com a gente. Infelizmente, ela não pôde participar aqui, motivos técnicos, a gente entende. Então, tudo bem. A Michele Paranhos está falando que os comentários terão que ser feitos nos comentários públicos, né? Aqui é chat privado.
Nesse momento, os comentários estão desativados. Ok, não, beleza. Então, sim, fica o convite no dia da exibição da entrevista. Vocês estão presentes, a gente vai estar presente com todo mundo e a gente vai interagir com o público, ok? Ok. Agora vamos aguardar a Ironia para fechar, a Ironia ou a Michelle mesmo, para fechar aqui a nossa entrevista.